Olá pessoal, Adam aqui trazendo a nossa primeiríssima aula do curso de Excel básico. Nessa aula eu vou apresentar para vocês a ferramenta, o Excel, que é uma ferramenta poderosíssima que vai te auxiliar muito na compilação, tabulação e na análise dos dados da sua empresa, certo? Eu estou com o meu Excel aberto aqui e ele é a versão de assinatura do Office 365, ou seja, caso você no seu Excel você encontre o layout um pouquinho diferente, algumas cores diferentes, pode ficar tranquilo que as fórmulas e os ícones que nós vamos ver aqui nesse curso são basicamente os mesmos. Não muda muita coisa não. A Microsoft tende a manter os ícones muito parecidos para que as pessoas possam usar nas diversas plataformas do Excel. Então, se você estiver usando o Excel 2016 ou alguma versão anterior, pode ficar tranquilo que você vai estar encontrando os ícones ou qualquer outra função, qualquer fórmula, da mesma forma que nós apresentarmos aqui, você vai poder estar utilizando ou encontrando, né, no seu Excel aí, certo? Então vamos lá. Essa aqui é a página inicial do Excel, quando você abre ele. Ele já te traz algumas informações legais aqui. Por exemplo, você já pode abrir um novo pasta de trabalho em branco, que é a que nós vamos utilizar, e ele traz algumas explicações, alguns tutoriais sobre o Excel, tutorial de fórmula, um tutorial de tabela dinâmica que nós iremos ver dentro aqui do curso e algumas planilhas já prontas, né? Nós temos aqui uns calendários, o orçamento pessoal, então caso você queira reutilizar o que o Excel já traz para você pronto, você só dá 2 cliques aqui e inicia com essa planilha pré-definida. Claro que essa planilha que eles trazem não é engessada, você pode alterar ela para ficar condizer melhor com a tua realidade, né? Sem problemas. Aqui nós temos alguns arquivos recentes que foram abertos e aqui do lado nós temos essa ícone de página inicial que traz aqui, um ícone de novo arquivo, um ícone para abrir algum arquivo que já está no seu computador, né? E alguns ícones de configuração aqui embaixo que não vêm ao caso. Então vamos lá, vamos abrir uma pasta de trabalho nova. Então a gente dá 2 cliques aqui e a gente abre essa planilha. Um conceito importantíssimo. Pasta, planilha e tabela. Vamos lá. O que é uma pasta? Deixa eu minimizar o Excel aqui e mostrar para vocês. Esse aqui é o ícone que geralmente também muda, depende da versão do Excel, mas é o ícone de um arquivo, né, de uma pasta Excel, certo? Ou seja, a pasta, como o nome mesmo já diz, é como se fosse uma pasta de guardar coisa dentro, de guardar papel dentro, né? Então a pasta, ela é esse ícone aqui, certo? Que quando você dá 2 cliques nela, você abre isso aqui, que é o seu Excel, né? Aí dentro da pasta você pode ter várias planilhas, né? Se você olhar aqui embaixo, aqui tem a planilha 1, mas se você clicar no maisinho, você faz planilha 2, planilha 3, planilha 4, quantas planilhas você desejar, certo? Então dentro de uma pasta podemos ter várias planilhas. E dentro da planilha nós podemos criar várias tabelas. Por quê? O que é o Excel? Conceito importantíssimo, pessoal. O Excel ele é um conjunto de linhas e colunas, né? A planilha é um conjunto de linhas e colunas. Dentro dessas linhas e colunas, você pode criar tabelas diversas. Por exemplo, aqui nessa seleção aqui, eu posso estar criando uma tabelinha com tantas linhas e tantas colunas, né? Sem problemas. Nesse caso aqui, se eu selecionar, eu peço para que vocês prestem atenção nessa caixinha aqui em cima, tá vendo? Aqui onde está dizendo G8, porque eu selecionei a coluna G e a linha 8. Então vamos lá, se eu fizer uma seleção aqui, eu tenho lá 17 linhas, 6 colunas, certo? Então aqui é uma tabela, o cruzamento entre linhas e colunas é uma tabela. Então dentro da planilha eu posso ter várias linhas e várias colunas. Linhas e colunas, como eu falei agora há pouco para vocês, aqui em cima ele diz para você o cruzamento, né? Qual linha e qual coluna está aparecendo ali que você está selecionando, certo? Então vamos lá. As colunas sempre são... O cabeçalho delas aqui, né, sempre é definido por uma letra. Então, ó, A, B, C, D e assim por diante. E as linhas, elas são, aqui do lado, sempre definidas por números. Então, aqui, vou fazer uma seleção. O que é uma coluna? É uma seleção tipo isso aqui. É uma seleção vertical, certo? Então, que representa, pode representar aqui algum conjunto de dados, uma coluna. Então, aqui, ó, 2 colunas selecionadas, uma coluna G, coluna L, coluna N. E uma linha é uma seleção horizontal. Por exemplo, aqui, ó, linha 5, linha 9, linha 16. Então, um conjunto de linhas e colunas forma uma tabela dentro de uma planilha, dentro de uma pasta. Ok.
Então vamos lá, o que a gente tem de importante aqui? Que a gente já pode iniciar, já pode ir entendendo. Nós temos aqui em cima um menu, certo? Do Excel. Novamente eu falo, esse menu vai ser apresentado de maneiras diferentes de acordo com o Excel que você está usando, mas os ícones dentro dele, né, geralmente são os mesmos. Eles só definem o layout, deixa mais moderno, né, para dizer que eles estão atualizando a versão, né? Claro, versões novas trazem ferramentas novas também, mas as ferramentas básicas, as ferramentas principais, elas estão presentes em todas as versões do Excel, né? Então vamos lá, aqui em cima a gente tem um menu de seleções aqui, né? Podemos selecionar o menu inserir, o menu layout, o menu formulário, o menu de dados, revisão, certo? A gente vai focar bastante aqui no curso no menu inicial, no menu inserir e no menu de dados. Por quê? Porque o layout ele é basicamente o que você quer fazer com a página para uma impressão, por exemplo. E o menu de fórmulas, o menu de formulário, ele traz aqui para vocês fórmulas pré-definidas, né? Mas a gente vai aprender a como fazer algumas fórmulas na mão, certo? Então vamos lá, na página inicial a gente tem menus simples como recortar, copiar, né, que são menus normais, né, de uma página Excel. Aqui a gente tem um menuzinho de formatação de célula. Por exemplo, se eu seleciono aqui um conjunto de células, esse daqui, eu posso fazer várias coisas com esse conjunto. Eu posso mudar a fonte que vai ser imputada nesse conjunto ali, né? Tipo, por exemplo, se eu escrevo aqui o meu nome, certo? Bom, então na célula D5 eu tenho meu nome escrito. Ela está com a fonte calibre, tamanho 11, né? O fundo dela ali é branco e a fonte está não está em negrito, né? Está normal, não está em itálico, não está sublinhado e ela está de cor preta. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Deixa eu dar um zoom aqui, que auxilia bastante para a gente enxergar. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar a fonte, por exemplo. Vai aqui e deixa lá uma fonte bem comum, Arial. Ó, já mudou a fonte, né? Deixa eu puxar essa célula para o lado. Importante, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode arrastar, né? Selecionar a célula e colocar ela em qualquer lugar dentro da sua planilha. Então eu vou deixar ali de lado para que vocês possam ver como a fonte muda. Ó, ela muda em tempo real. Você vai passando ali por cima das possibilidades da fonte e ela já vai mudando em tempo real, certo? Então já vou deixar em Arial. O tamanho, você pode apertar nesses azinhos aqui, ó. O azinho com a flecha para cima ele aumenta a fonte. Com a flecha para baixo ele diminui, ou você pode selecionar aqui o tamanho da fonte que você quiser, certo? Vamos lá, deixar em 12. Você pode selecionar aquela célula e deixar ela negrito, né, que a fonte fica mais forte. Você pode deixar ela itálica, que a fonte fica levemente pulado, assim, né? Ela fica num formato meio não fica reta, né? Você pode deixar ela sublinhada, caso você queira que o teu dado específico fique sublinhado por algum motivo, certo? E você pode fazer isso nas que estão preenchidas e nas que não estão. Vamos fazer uma seleçãozinha aqui. E a gente já aproveita para aprender essa outra ferramenta aqui, ó, que é a formatação de cores. Ó. A gente pode, na seleção que nós fizemos, podemos deixar com uma cor diferente. Vamos deixar azul. E nós podemos mudar a cor da fonte do dado que vai ser imputado, né? Então ele pode ficar com outra cor. Vamos deixar ele verde, para dar um contraste melhor para a gente poder ver. Então tá. Vocês estão vendo que parou de aparecer a delimitação, né, da célula. Mas ela ainda ela ainda está aqui, as células ainda estão aqui, só que elas só não estão aparecendo mais essa delimitação, tá vendo? Ó? É porque a gente pintou tudo de uma mesma cor, certo? A gente pode selecionar e ir nesse menu aqui, ó, que são as bordas. Se a gente abre ele, tem vários tipos de borda. Pode pôr só a borda inferior, só a borda superior, pode pôr todas as bordas, se tiver já borda, pode tirar elas e ir sem borda. Vamos colocar todas as bordas aqui para que vocês vejam que a delimitação das células apareceram novamente, só que agora com uma borda, né? E como eu falei para vocês anteriormente, a célula que não tem nada escrito, ela foi formatada da mesma forma que a célula que tem algo escrito. Então, se eu colocar algum valor qualquer aqui, por exemplo, 23, número 23, ele está lá, ó, ele apareceu da cor verde, porque eu tinha deixado essa célula aqui da cor verde, certo? Deixa eu apagar esse 23 aqui e mostrar outra coisa. Se eu selecionar tudo aqui e selecionar que todas essas células vão ser negrito, vão estar em itálico, vão estar em sublinhado, certo? Vão estar com a fonte Arial e vão estar do tamanho 12. Todas elas vão estar iguais, certo? Esse exemplo aqui onde está meu nome já demonstra como que os próximos dados imputados nessa seleção que a gente fez aqui vão ficar.
Então a gente pode escolher qualquer uma dessas células aqui que nós já modificamos e colocar um valor qualquer. Por exemplo, vou colocar um oi. Olha lá, ele já está lá. Negrito, itálico, sublinhado, com a fonte Arial, certo? Da mesma forma, se eu colocar aqui em cima um número, mesma coisa. Ó. Negrito, itálico, sublinhado da cor verde, né? E com a fonte Arial. Então, você pode fazer uma seleção da sua planilha toda, certo? Numa tabela, e pode fazer uma formatação principal, e à medida que você for inputando os seus dados, você for colocando os seus dados, ele já vai aparecer na formatação que você deseja, certo? Você pode fazer seleções, como eu falei anteriormente. Se você selecionar um conjunto aqui, ó, sem soltar o mouse, lá naquela caixinha lá no canto superior esquerdo, onde tem 9L3C, ele vai dizendo lá está dizendo lá que eu selecionei 9 linhas e 3 colunas, certo? Eu posso fazer uma seleção de colunas dessa forma aqui, clicando e arrastando, né? Então eu selecionei esse conjunto de colunas da coluna C até a coluna G, e aqui eu seleciono essas 5 colunas, mas eu estou selecionando todas as linhas que dizem respeito. Então, da coluna C à coluna G, eu estou selecionando a linha 1 até a última linha do Excel. Se eu der um clique bem no cantinho aqui, onde tem essa flechinha, eu vou selecionar toda a planilha. Então, todas as linhas e todas as colunas da planilha. Inclusive, por curiosidade, vamos dar uma olhada aqui. Se eu segurar a tecla Ctrl e apertar apertar a flechinha para a direita, ele vai até a última coluna existente, que é a XFD, certo? Aí eu posso voltar aqui, e se eu segurar a tecla Ctrl e apertar para baixo, eu vou para a última linha existente aqui no Excel, que é a linha 1.048.576. Então, nós temos mais de 1 milhão de linhas, quase 1,5 milhão de linhas para poder usar, e muitas colunas também. As colunas aqui, elas começam A, B, C, D e vai até o Z, daí começa A, B, e nesse conjunto de combinações vai até a XFD, certo? O Excel, ele é uma ferramenta poderosíssima, porém, não é recomendado que você use as 1,5 milhão de linhas e as XFD colunas. Por quê? Porque quanto mais dados você for imputando na sua planilha, mais ela vai ficar pesada para abrir, para fazer tratamento de dados com ela. Então, assim, claro, ela suporta um número imenso de linhas e um número imenso de colunas preenchidas, né? Porque o Excel ele tem essa vantagem. Só que se você utilizar muita linha e muita coluna, ele vai pesar. Aí recomenda-se que você use um software específico para tratar esses teus dados, porque geralmente esses softwares eles têm um banco de dados atrelado. E o banco de dados é uma ferramenta que já é para isso, para aguentar um grande número de dados, certo? Muito bem, vamos lá. Aqui na nossa tabelinha, lembrando que como essa tabelinha aqui, ela foi formatada, né? Então ela tem cores, ela tem uma fonte específica, uma cor específica. Se você quer mover ela, você não quer que ela fique na coluna KLM, quer que ela fique aqui no começo, é simples. Seleciona ela toda e quando você leva o mouse até a borda dela, você vai ver que ela vai ficar uma cruz com setas ali. Não sei se dá para enxergar direito, mas é uma cruzinha com setas. Tá vendo? Aqui ela tá uma cruzinha branca normal, que é uma cruzinha de seleção de célula. Aí depois que eu selecionei toda ela aqui, tá vendo? Ela fica lá com as bordas verdes, né? Dizendo que está selecionada. Aí você pode pegar e deixar bem na bordinha dela ali o mouse. Aí você pode movimentar ela por dentro de toda a sua planilha. Então você coloca ela no cantinho ali, tá lá. As formatações que você fez vêm junto com ela. Então se eu colocar mais um dado aqui, vou colocar o número 50. Ó, tá vendo? Ele tá ali, tá junto, certo? Muito bem. Algumas formatações a mais que a gente pode fazer aqui, se eu selecionar toda ela ali, nós podemos colocar aqui, ter um menu rápido de seleção do tipo de dado que é imputado aqui. Da mesma forma, nós podemos fazer aqui com o botão direito, aqui nós podemos fazer uma formatação de células. Nós clicamos aqui em formatar células, aí da mesma forma aparece lá o número de dados, o alinhamento, a fonte, a borda. Essa aqui é uma formatação mais completa, né? Um menu mais completo de formatação. Mas geralmente a gente usa esse menuzinho simples e rápido aqui, que são os dados mais importantes e mais necessários que nós utilizamos. Então, clicando nessa caixa de seleção, nós temos os tipos de dados que podem entrar ali. Geral, que é sem formatação específica.
Nós podemos pôr que todos os dados serão numéricos, serão moedas, serão de forma contábil, datas, horas, o que você achar melhor. Então vamos fazer assim, deixa eu apagar todos esses dados que estão aqui e deixa eu colocar aqui apenas valores qualquer, tá vendo? 5, 2, 2,1, de baixo que a gente põe 8, 9,9, 4,5, 1, 2, opa, ele entrou errado ali, mas ainda funciona, 1, 2, 3, 7, deixa eu botar aqui, 8, 9 e 7. Ok, coloquei dados aleatórios, pessoal, qualquer dado numérico ali, certo? Para eu mostrar para vocês uma formatação bem legal aqui, ó. Se eu quiser que todos esses números que estão ali virem valores monetários, né? Eu clico aqui nessa caixa de seleção e vou em moeda. Pronto, todos os valores são monetários. Tem o símbolo do cifrão, né? Do real brasileiro cifrão, e é um valor monetário, certo? Legal. Eu não gostei dessa formatação de negrito. Eu seleciono todos ali, tiro o negrito, posso tirar o itálico, posso tirar o sublinhado, certo? Ou se eu quiser que apenas um valor, os primeiros valores fiquem negrito, itálico e sublinhado, também posso fazer. Então assim, ele te dá várias opções de você alterar as células. Lembrando que dentro da célula, aí você pode deixar só um pedaço de uma cor, um pedaço de outro, mas não é recomendado. É mais difícil de você fazer essas alterações, né? Porque daí você faz um input maior de dados dentro da célula. É interessante lembrar que dentro de uma célula, necessariamente você pode colocar quantos dados você quiser. Você pode colocar um dado alfabético e um dado numérico junto. Mas na hora de fazer o seu tratamento, o Excel ele não vai reconhecer por causa desse conjunto de dados aqui. Ele não vai saber o que é isso aqui, certo? Então, assim, é importante você sempre colocar dentro de uma célula um conjunto de dados homogêneo, né? Ou seja, se ele é número, é só número. Aqui ele está com o RS cifrão, mas se você ver aqui em cima nessa barra de fórmulas aqui, ele não aparece o RS do dinheiro, ele aparece só 4,5 ou 4,5. Ou seja, dentro dessa célula aqui, o único valor presente é o 4,5. Então todas as fórmulas que você fizer, ela vai utilizar apenas o 4,5. O RS cifrão é apenas porque você formatou como moeda, né? Igual diz aqui em cima, e ele ficou visual, né? Ficou mais visível para você que ele é como moeda. Mas se você selecionar tudo de novo e colocar no formato aqui, ó, número, então ele continua com as casas depois da vírgula, mas ele desaparece o cifrão, certo? Então se você selecionar uma célula e ver aqui na barra de formulário, ele está lá 2,1, que é exatamente o que está dentro da célula. Então é importante você manter dados homogêneos dentro da célula, porque eles ficam mais fáceis para você tratar eles depois. Se você manter dados heterogêneos, se você misturar caracteres com números, você vai conseguir fazer um tratamento sim, né? Mas você não vai, por exemplo, conseguir fazer uma fórmulas específicas, como, sei lá, uma fórmula de soma, uma fórmula de subtração, porque o Excel vai dar um erro, ele não vai entender que o que está ali dentro é apenas um valor específico que pode ser usado numa soma, que no caso seriam apenas, né, números, né, ou apenas letras, né. Então, vamos ver o que mais que a gente pode mostrar aqui. Vamos voltar com uma cor sem preenchimento, certo? E vamos deixar preto de novo para ficar mais fácil de visualizar. E vamos colocar aqui para o meio. Eu quero que essa tabela tenha um título, né? Então eu posso selecionar algumas células aqui. Ó, selecionei na linha 4 3 colunas, a C, a D, a E, essas células aqui. Eu quero que essas células virem uma célula só, certo? Então ele tem lá o mesclar e centralizar. Você clica aqui, ele mesclou. Então deixa eu pôr uma borda para ficar mais fácil de enxergar. Então essa célula aqui, que antes eram 3, agora é apenas uma. Ela se sobrepôs sobre as outras. E ela é, como eu selecionei aqui, ó, deixa eu selecionar de novo para vocês verem, ela é a C4. Então coluna C, célula 4. Quando você mescla, ela sempre pega a primeira coluna, certo? Então é como se essa célula tivesse sido alargada, né, estendida, e ela se sobrepôs a D e a E, certo? Tanto é que se você colocar um valor aqui, tipo tabela, vamos dizer que o título é uma tabela, ela já vai ficar no centro, certo? Centralizadinha ali. Claro que você pode colocar no menu de formatação de texto, você pode colocar ela formatado
à esquerda, à direita ou no centro. Isso vale para os valores também. À esquerda, à direita e no centro. Eu falei que é o menu de formatação de texto, mas ele serve para formatar os números também. Na verdade, ele é o menu de formatação de célula, né? Muito bem. Você pode fazer algo bem bacana aqui, que é a formatação condicional. Então, você formata de acordo com uma condição que você coloca aqui. Então, se você selecionar todos esses dados aqui, você vai aqui em formatação condicional, e aqui ele tem vários tipos de regras de formatação. Você pode ser uma regra de realce de células, uma regra que mostre primeiros e últimos números, que ele traga para você algumas barras de dados, de cores, escalas de cor, alguns ícones, né? Então vamos lá, vamos fazer uma mais simples aqui para que a gente possa entender. Vamos para a regra de realce de células. Então aqui, eu posso realçar as células que são maiores que um determinado valor, que são menores que um determinado valor, que estão entre um determinado range de valores, né? Tipo, sei lá, entre 5 e 18, entre 70 e 180, entende? Se é igual a um valor específico, ela vai formatar apenas aquele valor específico. Se for um texto, se o texto conter alguma coisa, por exemplo, se naquele texto lá, no texto tabela, se as células contêm o texto tabela, ele vai formatar o texto tabela. Então ele vai deixar de uma maneira mais visual. Mas vamos lá, vamos fazer uma regra. Valores duplicados também é bem bacana. Você aperta aqui, ele vai colocar os valores que que são repetidos, né? Então 2 vezes o mesmo valor. Até se eu clicar aqui, já aparece aqui uma coisa bacana. Vamos fazer uma para valores duplicados. Quando você clica ali em valores duplicados, ele aparece essa caixa de seleção de formatação. Então, eu estou formatando as células que contêm valores duplicados, está aqui, certo? E os valores, pode ser os duplicados ou os exclusivos, né? Os exclusivos são os que são únicos e os duplicados são os que têm 2 ou mais vezes o mesmo valor. E aqui eu posso escolher o tipo de formatação. Eu quero que seja vermelho claro o preenchimento da célula e que o texto esteja em vermelho escuro, ou amarelo, ou verde, vermelho, ou verde. Então vamos deixar no verde. E dou um OK. Então eu formatei de acordo com uma condição. Isso é uma formatação condicional. Então a minha condição foi valores duplicados, a gente deixa formatado para que fique mais visual, certo? Então lá, tinha valores duplicados? Tinha o 8, né? E o 7. Então essa é a formatação condicional. Eu podia fazer isso para outras regras. Por exemplo, eu quero que apareçam todos os valores que são maiores que 3. Então, né? Ele vai pegar aqui o 9, vai pegar o 5, e daí ele deixaria esses valores realçados para que nós pudéssemos analisar a tabela, na tabela, né, que esses valores existem, certo? Algumas outras formatações aqui mais simples, por exemplo, nós temos o aumentar ou diminuir a número de zeros depois da vírgula, né, para valores numéricos, né? Então nós temos aqui esses 2 ícones que são os mesmos em todos os Excels, né, em todas as versões do Excel. Então a gente pode ir lá aumentar as casas decimais. Então clicando aqui você aumenta várias casas decimais. Às vezes você faz uma fórmula e o resultado ele te retorna desse jeito aqui. Daí você, poxa, mas eu não preciso de tanta casa decimal assim não. Então eu seleciono e posso diminuir clicando nesse outro ícone aqui. Posso deixar até 100 valores depois da vírgula, né? 100 casas decimais. Ou posso aumentar. Mas se eu quiser que apenas essa coluna, que a coluna C, tenha mais casas decimais, também é possível. Se eu quiser que a coluna D não tenha valores depois da vírgula, também é possível. E isso vale para todas as planilhas que você criar, certo? Se você cria a formatação aqui, ela vai estar apenas nessa planilha. Mas você pode fazer formatações diferentes em outras planilhas, formatações condicionais, tudo que você quiser nas outras planilhas. Outra coisa bacana aqui no Excel é que ele tem essas flechinhas aqui, ó. A flechinha que está apontada para a esquerda, ela desfaz o que você fez por último. Então lembra que a gente fez por último ali, ó, o aumento de casas decimais? Ele está desfazendo tudo. Tudo que eu fiz, ele está desfazendo. E a flechinha apontada para a direita, ele refaz. Ou seja, ele traz de volta tudo que eu tinha feito e desfiz. Aqui, ó. Legal. Uma coisa bacana. Vamos pegar e retirar a formatação condicional. Vamos lá. A gente vai aqui em formatação condicional, limpar regras. Limpar regras das células selecionadas. Se eu selecionei um conjunto de células que tem regras. Ou se eu quiser limpar da planilha inteirinha, posso limpar também. Como já estão selecionadas, eu tiro ali das células selecionadas, certo? Se eu deixar uma célula padrão, então a célula C5 vai ser a minha célula padrão, certo?
eu vou deixar ela aqui na fonte calibre, ela vai estar em negrito, certo? Ela vai estar no tamanho 10 e ela vai estar em valor monetário. Ok. Eu quero que todas as células fiquem iguais a essa. Mas para eu não precisar fazer uma seleção aqui, depois mudar, depois fazer uma seleção aqui e mudar, eu posso copiar a formatação dessa célula aqui e implementar nas outras. Como que faz isso? Eu seleciono a célula que eu quero copiar a formatação e vou aqui em pincel de formatação. Tá vendo aqui? Aí você clica nele, ó, tá vendo que ele ficou com pontilhada, né, um tracejado e que está percorrendo a célula que você selecionou. É porque ele pegou essa formatação ali. Agora eu posso aplicar essa formatação em outras células que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero aplicar em todas essas aqui, da mesma coluna. Então eu clico nelas, vou arrastando ali, né, e solto. Quando eu solto, todas elas ficam iguais às células que eu selecionei. Agora eu posso pegar qualquer outra célula que tenha a mesma formatação, clicar lá em pincel de formatação e posso aplicar em outras colunas. E assim por diante. Posso fazer isso para todas as células que eu quero. Ok. Vocês estão vendo, pessoal, que está um pouco grande aqui essas colunas, né? Eu quero diminuir elas. Se você quiser fazer uma autoformatação, você pode dar 2 cliques aqui, ó. Quando eu coloco na linha divisória entre a coluna C e a coluna D, ele tem uma linhazinha divisória ali e ele aparece ali uma cruzinha com flechas indicando a esquerda e a direita. Então, uma autoformatação, eu coloco o mouse ali, dou 2 cliques, ele formata para o tamanho mínimo. Ou eu posso fazer a mesma coisa, né? Aparecendo ali na linha divisória o mouse e arrastar. Então eu posso arrastar para o tamanho que eu quiser para que ela fique mais visível ou não. Se eu arrastar para um tamanho menor que o mínimo, ele aparece que essas cerquilhas aqui dizendo que tem valores ali, mas eu não consigo informar, por causa que está menor que o tamanho mínimo. Então eu dou 2 cliques ali esse formato. Da mesma forma as linhas, né? As linhas eu também consigo fazer a mesma coisa. Ó. Então as linhas eu consigo arrastar elas para mudar a formatação e posso dar 2 cliques ali na divisória entre uma linha e outra para que eu possa fazer ela voltar para a formatação mínima. E caso elas estejam todas desformatadas e você queira formatar todas de uma vez só para a formatação mínima, você vai aqui no cantinho onde você seleciona a planilha inteira e aí indiferente, você pode ir em qualquer linha divisória, vamos aqui na divisória da B para C, por exemplo, e dar 2 cliques que ele formata todas as colunas que tenham valores, né, para a formatação mínima. E isso vale para as colunas também, né? Para as linhas também, né? Você aumenta as linhas ali, né? As linhas que têm valor, né? Você seleciona todas elas ali e dá 2 cliques, elas retornam para o tamanho original. Aqui, se não me engano, se você clicar fora das que têm valor, não, ele não pega. É só nas que têm valor mesmo para colunas, na linha para todas, aí no caso, né? Você pode também ocultar linhas e ocultar colunas, caso você não queira que elas apareçam. Então nós temos aqui, ó, deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu diminuir, pronto. Então, eu tenho ali A, B, C, D e E. Eu não quero que a coluna E apareça mais. Então, eu clico com o botão direito aqui no cabeçalho da coluna E e vou aqui, ó, nesse menu. Ocultar. Pronto. Já não aparece mais para mim esse menu ali, essa coluna, perdão, né? Ela está oculta. Ela foi deletada? Não, ela ainda existe, mas ela está oculta. Como que eu sei que ela está oculta? Só ver aqui em cima no cabeçalho. A, B, C, D, F. Então ele pulou o E direto para o F. Para reexibir, eu seleciono, né? Aqui está o intervalo, né? Da onde ela está oculta, né? A anterior a ela e a posterior a ela. Clico com o botão direito em qualquer uma das duas, qualquer um dos 2 cabeçalhos selecionados e vou aqui embaixo em reexibir, ok? E pronto, já consigo reexibir a coluna. A mesma coisa funciona com as linhas, né? Eu posso selecionar 2 linhas, ocultar, ó, 1, 2, 3, 6, né? Então eu pulei a 4 e a 5, aqui eu ocultei mais de uma, né? Se eu quiser reexibir elas, é só selecionar os intervalos anterior e a posterior, reexibir, ela vai aparecer. Se eu quiser deletar uma coluna ou uma linha, lembrando, gente, que para a linha é a mesma coisa que para a coluna, então eu vou mostrar aqui na coluna, mas se aplica a mesma coisa na linha. Se eu deletar, eu posso ir aqui na coluna F, botão direito no cabeçalho e em excluir. Ah, mas a F está ali ainda. É porque ela exclui aquela coluna específica e ela faz uma refatoração de toda a planilha, porque ela tem que ter um valor fixo de colunas e um valor fixo de linhas, né? Então, por isso que ela recoloca o F ali. Para saber que foi deletado mesmo, vamos pôr um valor qualquer aqui na coluna G. Então, eu coloquei um valor qualquer na coluna G, ele pegou a formatação aqui que estava de formatação financeira, porque provavelmente essas colunas já estão pré-formatadas, né? Se eu clicar aqui com o botão direito na G, ó, vejam bem, tem um valor ali.
Eu clico com o botão direito aqui no cabeçalho da G, vou em excluir, certo? E excluir. A G continua ali porque ela refatorou, mas o valor que estava ali dentro daquela coluna inteira foi deletado, certo? Muito bem, pessoal. Essa seria uma introdução, né, do Excel, né, de planilhas, de pastas, de colunas e linhas. É só para a gente ter essa visão inicial. Claro que o Excel é muito mais complexo que isso, muito mais complexo, tem muito mais coisa, né? Mas para um uso inicial, a gente pode ir aprendendo essas coisas mais simples, né? E a minha dica é, mexam bastante, aprendam por curiosidade, né? Façam testes, porque vocês não vão, vamos dizer assim, estragar nada, não tem como fazer isso, né? É legal vocês fazerem esses testes, porque a partir daí vocês aprendem o que cada ferramenta aqui pode proporcionar para vocês, como que elas podem ser utilizadas. E lembrando que sempre tem um botãozinho aqui, né, de voltar para desfazer o que vocês fizeram por último, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele aparece aquela coluna que eu excluí. Então, vocês podem sempre estar desfazendo alguma coisa que vocês tenham feito que vocês não gostaram, né, que vocês acharam que fizeram errado, alguma coisa nesse sentido, vocês podem desfazer. E nesse sentido, vocês podem ir testando tudo que o Excel pode oferecer para vocês. Beleza? Vamos salvar esse arquivo? Para salvar, você pode de duas maneiras. Uma maneira mais rápida, que já está aqui no menu, que é o ícone de salvar, né? Você clica ali, ele vai perguntar o nome do arquivo e aonde você quer salvar, certo? Ou você pode ir em arquivo, salvar ou salvar como, né? Se você já está com ela salva e quer salvar uma outra cópia em algum outro lugar, você vai em salvar como, seleciona um outro lugar. Se você não tem nenhuma cópia salva ainda, você clica aqui em salvar e da mesma forma ele vai te perguntar aonde você quer salvar, se quer salvar nesse computador, se quer salvar na nuvem, né? Você procura um local. E vamos lá, vamos salvar aqui meus documentos. Opa. E aqui você pode inserir um nome para esse arquivo, né? Você pode inserir uma extensão, né? Geralmente a extensão utilizada é a XLSX, mas, por exemplo, se ela tem macro, daí ela XLSM, .xlsm. Se ela tem alguns valores divididos por vírgula, né? Que daí é uma base de dados diferenciados, tem a CSV. Mas isso aqui não vem ao caso para nós. O importante é que ele sempre vai estar no padrão, né, que é o XLSX. Então você coloca ali um dado, né, um nome qualquer para a planilha, né, um nome que você identifique melhor ela, né, e clica em salvar. Pronto, está salva a nossa pasta, né, nossa planilha. Como eu sei que está salva, está ali, né, na pasta, o nome que a gente criou. Ok? Bom, pessoal, por essa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Excel e eu espero vocês lá. Até mais.